Olá pessoal, tudo bem? Nós temos alguns livros que ainda vão ser editados, mas já estão prontos. E um deles eu preferi falar sobre o narcisismo e o cristianismo, porque o narcisismo é um negócio muito chato, conviver com pessoas assim é muito difícil, e o cristianismo tem tudo a ver em nos ensinar a se relacionar e também nos curar, para aqueles que têm esse problema, né? Procurar se curar, e para aqueles que vão conviver com essas pessoas, como conviver com elas, e debaixo de muita oração, né? E tudo, e aconselhamento e tal, pode ter um efeito bom. Então, existe o narcisismo normal, né? Saudável, que a gente pode considerar saudável, que é porque todo ser humano tem uma dose de narcisismo normal, saudável, que é o quê? É amor próprio, que é bom, autoestima. É sempre bom você estar com uma boa autoestima, né? Isso é importante demais, que você vai ter gosto na vida, gosto em fazer as coisas, gosto em se ver, né? Gosto em viver. A autoestima é algo extraordinário que tem que ter. O amor próprio também. Quando tem amor próprio, a autoestima está elevada, né? Glória a Deus, né? Isso é muito uma coisa que pega a outra. Senso de valor. Você conhece o seu valor, não é porque você é narcisista aqui, não, é uma forma saudável. Eu sei meu valor, eu não preciso me rebaixar na vida, eu não preciso me submeter ao gosto dos outros, ao padrão dos outros. Não, não. Eu tenho valor, meu valor já foi firmado em Deus, selado pelo Espírito Santo da promessa, e eu sou uma pessoa que tem o valor, sim. Eu preciso crer nisso, né, e vivenciar isso para que eu viva melhor nesse planeta e não seja submetido a qualquer outro sistema, outra coisa que venha me oprimir. A capacidade de se proteger, importante isso, né? A gente tem que ter essa capacidade de se proteger, a gente tem que fugir do mal, evitar as áreas de risco. Então, eu preciso me proteger e eu vou tomar atitude para me proteger. Isso é importante, muito importante. Todos nós precisamos ter isso, né? E o desejo de ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido. Agora, o ruim é quando isso exagera. Tudo isso aqui é bom, mas quando é de uma forma elevada, aí é o narcisismo ruim, entendeu? Porque quando é de uma forma, quem é que não quer ser reconhecido? Pelo amor de Deus, né? A esposa quer ser reconhecida pelo marido, o marido quer ser reconhecido pela esposa, né? Tudo isso aqui é comum, é normal quando é visto de uma forma sadia, saudável. Sem isso aí, a pessoa vira um capacho emocional, né? Na mão dos outros, à mercê dos outros. Então vira um capacho, uma pessoa manipulada. Aí não dá. Agora, o narcisismo patológico é o doentio. Aí a gente chama de patológico. Aqui não é vaidade. É uma estrutura interna da pessoa marcada por necessidade intensa de admiração, exageradamente, tem que ser admirado, faz por onde, movimenta e vai, faz coisas que extrapolam, tem uma necessidade demais de ser admirada que adoece. Adoece e comete coisas que adoece os outros, que prejudica o meio em que esteja inserido, né? Outra coisa, fragilidade emocional escondida. É uma pessoa frágil, mas está por detrás dos panos, porque é uma pessoa que, que se comporta como um narcisista patológico, ele realmente ele é um frágil emocional, né? Ele tem essa fragilidade emocional. E a incapacidade de empatia real, né? A pessoa não se preocupa com o outro, não coloca o outro, né, como deve ser feito, no seu lugar devido. A pessoa não está nem aí. A pessoa só pensa nela, só quer saber dela, não quer saber se o outro está sofrendo, não quer saber se o outro está passando sufoco.
Às vezes esse relacionamento é tóxico e sufocante demais, né? Tira o ar da pessoa e ela não tem empatia nenhuma. O narcisista, ele não tem empatia, sabe? Ele não tá nem aí se o outro tá bem ou não tá bem, se vai gostar ou não vai gostar. O importante é que ele esteja bem, que ele goste. E manipulador. Mas tem uma conversa que eu vou te contar. Convence até quem pensa que não é convencido. Ele sabe manipular as coisas, né? É extraordinário nessa arte, mas para o mal e não para o bem. Só para si mesmo, o ego, né, inflado. E o controle. Quer controlar tudo, controlar a pessoa, controlar a situação, quer estar na frente, né? Quer ser o bambambam da história, do momento, de tudo. E também a superioridade, ou vitimismo, né, como mecanismo, né? E tudo porque também ninguém me entende, porque também as pessoas não compreendem, porque as pessoas não sabem que eu não sou ignorante, eu sou apenas uma pessoa que gosta das coisas corretas, eu não sou uma pessoa que tem um ar de superioridade, quer dominar, quer estar à frente, não aceita nem a opinião dos outros não, porque a opinião da pessoa é que prevalece sobre todas. E quando a coisa está pegando para o lado dele, vem com vitimismo. Isso é terrível, irmão. O narcisista patológico não vive para amar. Ele vive para ser servido emocionalmente. Ele tem que ser servido. É um rei na barriga, né? Então, o narcisista patológico é triste. É uma coisa muito séria que precisa ser trabalhada. Esse transtorno de personalidade narcisista é algo muito sério. Então, qual é a característica centrais do narcisista patológico? Ele geralmente apresenta grandiosidade, mesmo que disfarçada, necessidade de validação, tem que ser validado, tem que ser aprovado, tem que ser benquisto, tem que ser aceito, ele tem uma necessidade de estar, né, no patamar de todas as coisas. Sentimento de direito, ou seja, eu mereço, é porque eu tenho razão, eu mereço, sempre eu. Falta de empatia, como nós vimos, né? Que não está nem aí para ninguém. Exploração do outro, uma pessoa que explora a bondade do outro, a fragilidade do outro. A pessoa é mais vulnerável, ele pula em cima. Ele sabe manipular, ele sabe convencer, ele sabe colocar a pessoa submissa a ele, a mente, com medo, a pessoa fica com medo e ele fica dominando. É um transtorno muito perigoso, muito perigoso. Então ele explora a outra pessoa, até quando der. Tem inveja, né? Ele não, já que não tem empatia, obviamente que tem inveja, né? Quer ter aquela coisa que o outro tem. Não é feliz com o que a outra pessoa tem, quer ter aquilo para ele. Arrogância, muito arrogante. Desvalorização, o outro nunca presta, é sempre ele a pessoa boa. O outro nunca está certo. Conviver com pessoas assim é terrível. E também faz você duvidar da própria realidade. Você acaba dizendo assim, você entra num parafuso tão grande, a manipulação é tão grande, o poder é tão grande de convencer, é tão convincente uma pessoa dessa, que você acaba duvidando de você mesmo, se você estava certo mesmo. Porque essa pessoa bota você no bolso, infelizmente. Então, o narcisista patológico, a verdade dura é o seguinte: não quer melhorar, não quer conversar, não quer entender, quer vencer, quer dominar, quer manter a imagem. É o cara. Só falta botar a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, né? É o cara da parada, ele é tudo, ele é o máximo. Viver assim é um inferno para si mesmo. Viver assim é atormentar quem está ao seu redor. Viver assim é um caos tremendo. Então, o tipo de narcisista, o que a igreja mais confunde dentro da igreja, né, é isso aqui. O narcisista grandioso, o clássico, é confiante demais. O narcisista é arrogante. O narcisista, ele humilha. O narcisista se acha superior. O narcisista diz que eu sou o melhor, né? A gente viu um anjo de Deus chamado Lúcifer,
noutras versões é o diabo, ele era um narcisista mesmo, que ele queria a glória toda para ele, ele tinha todas essas características aqui. Aí muitas vezes a gente chama de síndrome luciferiana, que precisamos nos libertar, porque tem um narcisismo bom, saudável, mas tem esse que é doentio, que isso não é bom para ninguém. A própria medicina trabalha em cima disso para curar, para tratar, né? Então, o narcisista vulnerável, o perigoso, o silencioso, ele vive como vítima. Isso é uma técnica, é uma tática importantíssima deles. Manipula pela dor, culpa os outros, ninguém me entende, vitimiza, sempre injustiçadinho, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, autocomiseraçãozinha. Esse é o mais comum em relacionamentos e ambientes em que a pessoa vive, seja religioso ou não. E tem o narcisista, o mais destrutivo, que é o religioso, infelizmente, né? Eu acabei de dizer que Lúcifer, ele é um desses. Então, realmente afeta uma igreja, uma comunidade, seja ela qual for. Por quê? Porque o narcisista religioso, ele usa Deus como argumento. É porque Deus, usa a autoridade espiritual. Aí massacra os outros, oprime os outros, bota os outros na palma da mão. Exige honra, mas não honra ninguém. Exige respeito, mas não respeita ninguém. Exige amor, mas não ama ninguém. Fariseu, né? Deus falou comigo para impor vontade. Então, para criar uma autoridade. E todos ficar submissos àquela pessoa, reverentes àquela pessoa e com medo, porque é a voz de Deus. Senão, eu tiro a minha proteção espiritual de você. A pessoa morre de medo, com medo de ser amaldiçoada. Ora, irmãos, homem nenhum pode amaldiçoar ninguém. Deus que nos abençoou, quando Deus nos abençoa, maldição nenhuma pega na gente. Então, nenhum homem tem esse poder, não. É Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Deus querendo, nem o diabo, ninguém consegue fazer contra. Deus é o soberano sobre todas as coisas. Ele não quer o reino, ele quer o trono. O cristão verdadeiro quer o reino, a pessoa boa quer o bem de todos. Mas ele não, ele quer o trono, ele quer ser o maior, ele usa tudo isso para ele mesmo. Então, como o narcisista se relaciona, né? Ele costuma seguir um ciclo, idealização. Você é perfeito, você é a pessoa da vida dele, nunca senti isso por ninguém, então ele começa com idealizando a pessoa. Ah, você é perfeita, meu amor. Ah, você é a pessoa da minha vida, que eu sempre sonhei. Ah, nunca senti isso por ninguém. Aí já vai, prendendo a pessoa. Pega o cérebro da pessoa, usa técnicas de PNL, etc, que for, e manipula e coloca a pessoa aqui, porque o interesse dele é outro. Segundo, desvalorização. Começa a crítica, vai cair a realidade. Ironias, comparações que são terríveis, humilhação velada, frieza. A pessoa é fria, parece que não tem sentimento nenhum, faz uma coisa, tá nem aí se a pessoa sofre com o que ele faz, tá nem aí. É fria demais, é uma frieza que dá medo, de medo mesmo, muito medo. Sumiços emocionais, de repente, puf, some e a pessoa fica lá sofrendo, porque ele tem prazer em ver a outra pessoa sofrer. Ele fica muito feliz em saber que o outro está sofrendo. O sorriso vem, a alegria acontece. Ele tem o maior prazer em castigar a pessoa. Tem o maior prazer. E o descarte, né? Ele abandona, ele trai, é um traidor. O narcisista é um traidor de alto grau. Some, troca por outra pessoa facilmente, como se a outra nunca tivesse existido, e faz você se sentir descartável. Olha só os males que esse relacionamento, que essa pessoa pode fazer a quem está do lado dessa pessoa, convivendo com essa pessoa. Aí ele tem o retorno, o rebote. Volta com carinho, com as mesmas palavras lisonjeadoras, que vai convencendo tudo, aquele coraçãozinho que gosta dessa pessoa, ele sabe como resgatar, manipula, né?
promessas, não, que agora eu mudei, é porque agora eu vou, meu pensamento agora é outro. Aí tem um papo, meu querido, tem um papo, eu mudei, agora vai ser diferente. Como diz a música Roberto Carlos, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente. E o ciclo reinicia. É por isso que tem muita gente que cai na conversa e sofre de novo. E muitas vezes acontecem tragédias, que você sabe muito bem. O que o narcisista faz na mente da vítima? Preste bem atenção. Ele gera na mente da vítima uma confusão mental, porque isso dá uma confusão, menino, um parafuso. Ansiedade, a pessoa fica ansiosa. Medo constante de errar. Tem medo até quando vai sair, olha para um lado, tem medo, será que se eu sentar aqui a pessoa... Horrível, meu irmão. Culpa excessiva, dependência emocional, sensação de estar ficando louco, louca, queda da autoestima, hipervigilância. Isso é terrível. Isso é abuso emocional. E vira um trauma, pode virar um trauma. A maioria vira trauma. Então, o narcisista patológico, né? Ela é diferente de uma pessoa ruim. Por quê? A pessoa ruim, maldosa, faz mal porque quer fazer mal. Tem prazer em ver o outro sofrer. Pode ser cruel sem necessidade de validação. Às vezes, é direta e agressiva. Isso é quando uma pessoa é má, para a gente não misturar as coisas. O narcisista tem algumas características assim, mas a intenção, ela muda um pouco por causa do psicológico, a questão psicológica, né? Que é bom procurar um psiquiatra, pessoas assim. Já o narcisista não, faz o mal para proteger a imagem dele mesmo. Olha como a intenção é outra, mas fazendo mal, né? Faz o mal quando perde o controle. Faz mal para vencer e dominar. Pode parecer doce em público. Resumo. Pessoa ruim, eu quero te destruir. Pessoa narcisista, eu preciso que você me sirva e me admire. Entendeu a diferença? Então, para que a gente não possa, né, confundir as coisas. Então, o narcisista patológico, vezes hipocrisia, né? O hipócrita. O hipócrita, ele finge bondade para ser aceito, tem medo de julgamento social, pode se arrepender, pode melhorar com confronto e consciência, né? Tem uma expectativa de melhora. Já o narcisista patológico finge bondade para dominar e se promover, não assume culpa, não se arrepende verdadeiramente, genuinamente, e se arrepende apenas se perder status. Aí ele quer recuperar alguma coisa, aí se arrepende. Hipócrita, resumo, né? Hipócrita, finge por covardia. O narcisista finge por controle. Por controle. O narcisista patológico e a diferença com TDAH. Essa é uma confusão muito comum que acontece. TDAH pode parecer narcisista, porque interrompe, esquece, se atrasa, fala demais, parece centrado em si, muda de humor por frustração. Você conhece alguém assim? Mas isso é impulsividade, desatenção, baixa regulação emocional e dificuldade executiva. É por isso que age assim. Então, no TDAH, não é maldade. A pessoa geralmente tem empatia e culpa quando percebe. É diferente, muito diferente do narcisista patológico. O narcisista patológico interrompe para dominar, ignora para punir, esquece para te desvalorizar, fala para se exibir, não se importa com o seu sentimento, usa a sua dor contra você mesmo. Pense antes de se relacionar com as pessoas. Resumo, TDAH, desorganização do cérebro. Cérebro desorganizado, por isso que age de algumas maneiras estranhas, né? E o narcisismo? Organização do ego para dominar.
grande diferença. Né? Na próxima, já deu 20 minutos, a gente queria ir até 15, mas já deu 20. Na próxima a gente vai continuar mostrando alguns transtornos que parecem narcisismo, mas não são. Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima, se Deus quiser.